do Senhor. Você sabia que quando você recebe o Senhor como Salvador da sua vida, quando você tem um encontro com Cristo, você automaticamente se alista no exército de Cristo, você passa a ser um soldado do Senhor, um soldado de Cristo. Você é comandado pelo seu general, o general de guerra, o general que nunca perdeu uma batalha. O Santo de Israel, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso general. E automaticamente, ao receber o Senhor como Salvador da sua vida, se entregar para Cristo e se tornar um soldado de Cristo, você já entra numa batalha espiritual. O inferno está contra você. Satanás e seus anjos malignos, eles estão contra você, eles querem te destruir. E o que a gente precisa? O que o cristão, o soldado de Cristo, ele precisa? Quais armas que ele precisa nessa batalha espiritual? O que ele precisa para vencer Satanás? O que ele precisa para se manter de pé nessa batalha? Então a gente vai aprender dentro da palavra de Deus quais armas que a gente precisa para vencer o diabo. Existe uma falsa doutrina durante anos e anos sendo ensinada de que o cristão, o soldado de Cristo, para vencer o diabo ele precisa de uma rosa ungida, ele precisa de um copo d'água, que ele precisa de qualquer objeto ungido, uma réplica da Arca da Aliança. Ele precisa, para vencer o diabo, orar 7 dias ou 21 dias. Ele precisa jejuar 21 dias. Ele precisa de um óleo ungido consagrado em Israel. Ele precisa de um punhado de sal. Ele precisa de algum objeto para vencer Satanás. Isso é uma falsa doutrina. Isso é mentira. Porque a gente vai aprender dentro da palavra de Deus, com os servos do Senhor e com o próprio Senhor Jesus Cristo, o que a gente precisa nessa batalha espiritual, o que a gente precisa para vencer Satanás. Então, abra, por favor, a sua Bíblia comigo, em nome de Jesus, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 10, do 10 ao 18. O apóstolo Paulo ele está instruindo aos Efésios, a igreja de Efésios, o que eles precisam, o que o cristão precisa para lutar contra Satanás. E a gente vai ver dentro da palavra de Deus se nessas coisas que o apóstolo Paulo ele está ensinando aqui, se existe o que eles dizem hoje que a gente precisa para vencer o diabo. Então vamos ler em nome de Jesus. Efésios capítulo 6, do verso 10 ao verso 18. Quanto mais, irmãos, quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O apóstolo Paulo ele começa dizendo, quanto mais, irmãos, sedes fortalecidos. Se fortaleçam em quê? No Senhor e na força do seu poder. Busque a força do Senhor, do seu general. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. O apóstolo Paulo está falando, se revistam, se vistam de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o diabo ele vai atacar, ele vai armar cilada, mas eu preciso de uma armadura. E o apóstolo Paulo continua falando, verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, a nossa luta não é física, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, Paulo está dizendo aqui no verso 12 que a nossa luta não é física, mas é espiritual. A gente está numa batalha espiritual. Verso 13. Portanto, tomai
toda a armadura de Deus. E aí ele vai começar a citar as armaduras. E aí você observa comigo se nessa armadura que Paulo está citando, as armas que o cristão, que o soldado de Cristo, ele precisa para vencer o diabo. E aí você observa enquanto você estiver lendo comigo, se você acha água ungida, rosa ungida, óleo ungido ou qualquer outro tipo de objeto. Portanto, verso 13: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Que dia mau? O dia que Satanás ataca. E depois de terdes vencido tudo, permanecedes inabaláveis. Verso 14: estais, pois, firmes, cingindo-vos, ou seja, vestindo, com a verdade, se vista da verdade. Olha só, a arma, as armas espirituais, se vista da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, ou seja, seja justo. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Verso 16: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui uma série de instrumentos, de ferramentas, de armas, para eu e você lutarmos contra o diabo. Ele fala da fé, ele fala da palavra de Deus, ele fala da oração, ele fala da salvação, ele fala de ser justo. Em um momento o apóstolo Paulo, ele fala que a gente deve usar qualquer tipo de objeto para vencer o diabo. O apóstolo Paulo, ele está instruindo os efésios a lutarem contra Satanás, porque eles estão numa luta. Nós vivemos uma luta espiritual o tempo inteiro, a luta do bem contra o mal. E em um momento ele cita que nenhum tipo de objeto ungido, água ungida, rosa ungida, se é como eles dizem que realmente isso é necessário, isso é um ato de fé e deve ser feito, por que a gente não encontra aqui no meio das armas a armadura de Deus, que o título fala armadura de Deus? Por que não tem, meu amado, meu querido irmão, descrito aqui nenhuma dessas coisas que eles dizem que hoje a gente deve usar para vencer o diabo? A resposta é simples, é porque não precisa. Isso é uma doutrina de homens, não é doutrina do Senhor, não é a sã doutrina. O que a gente precisa para vencer Satanás são as armas que o apóstolo Paulo apresenta aqui. Ele apresenta aqui oração, ele apresenta a palavra de Deus. Vamos ler de novo aqui, verso 13. Estou em Efésios capítulo 6, do verso 13 em diante. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, olha só a armadura, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Olha só, uma das armas da verdade. E vestindo-vos da couraça da justiça, ou seja, a couraça da justiça, seja justo. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Prega o evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o escudo da fé, escudo da fé. A fé na palavra de Deus, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele vem no verso 18 falando da oração, com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo apresenta uma armadura, e nessa armadura você não acha
Nada dessas coisas que ensinam nos dias de hoje que a gente precisa usar para vencer o diabo nessa batalha espiritual. Agora vá comigo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Será que a gente vai achar aqui que Tiago mandou alguém usar contra Satanás uma dessas coisas que eles dizem que a gente deve usar hoje, que são água ungida, rosa ungida, óleo ungido e uma infinidade de coisas aqui? E eu não vou citar as coisas aqui que eles usam porque vai levar muito tempo, mas será que o que Tiago fala sobre isso? Então vamos ler aqui o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o que Tiago diz a respeito de Satanás. Primeiro ele começa dizendo, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Se sujeite a Deus, obedeça a palavra de Deus. Depois disso, mas resistir o diabo, você deve resistir porque ele vai te atacar. E você resiste com a palavra de Deus. E ele fugirá de vós, e ele vai fugir de você. Se você se sujeitar a Deus, obedecer a palavra, resistir o diabo, ele vai fugir de você. Tiago, em nenhum momento depois você pode ler a carta de Tiago inteira, em nenhum momento ele vai citar que você, para vencer o diabo, precisa de algum objeto. Então a gente viu lá em Efésios que o apóstolo Paulo instrui os efésios a combater o diabo com as armas da fé, com a armadura de Deus. E a armadura de Deus é a fé, é a palavra, é a oração, é a pregação do evangelho. Lá a gente não viu nada disso que eles ensinam nos dias de hoje. Muitas falsas doutrinas por aí. Aqui em Tiago também ele não cita em nenhum momento essas coisas. A gente leu apenas um versículo, mas se você ler a carta inteira, você não vai ver ele citando essas coisas. Mas agora vamos ver o maior de todos, o nosso general combatendo Satanás. Será que quando o Senhor Jesus Cristo ele esteve aqui entre nós, encarnado, e quando ele lutou contra Satanás, ele usou alguma dessas coisas, porque Jesus é o nosso exemplo, a gente deve imitar o Senhor Jesus. Então a gente vai ver se Jesus usou uma dessas coisas contra o diabo, que eles dizem que a gente tem que usar hoje. Então vá comigo em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Vamos ler aqui e observar bem, prestar atenção na palavra de Deus, qual a arma que o Senhor Jesus Cristo usou contra Satanás. Será que o Senhor Jesus Cristo usou uma rosa? Será que ele usou um copo d'água? Será que ele usou uma bala ungida? Um punhado de sal ungido? Será que ele usou uma cruz? Será que ele usou um pedaço de pano? Um lenço? Mateus capítulo 4, do verso 1 ao 11. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então o tentador aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Esse é o primeiro ataque de Satanás. E o que o Senhor Jesus Cristo ele vai usar contra o diabo nessa batalha que ele está tendo aqui contra Satanás? Lembrando que Satanás ele tentou o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus estava debilitado, porque ele era 100% homem, 100% Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Então aqui ele estava fraco, cansado, com fome, com sede, porque estava jejuando 40 dias e 40 noites. Então nesse momento Satanás aproveitou para tentá-lo. E qual foi a arma que o Senhor Jesus Cristo usou? Verso 4. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
Que arma foi essa que o Senhor acabou de usar? A palavra de Deus. Ele combateu o diabo com a palavra de Deus. Verso 5. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Olha só, aqui no versos 5 e 6, Satanás, ele ataca o Senhor usando a própria palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus para enganar. Olha só, quem usa a palavra de Deus para enganar as pessoas é o diabo. Está sendo usado pelo diabo. O Espírito Santo não engana ninguém. E Satanás lança esse ataque usando a própria palavra de Deus. E olha só, qual a arma que o Senhor usou contra Satanás nessa batalha espiritual? Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor, teu Deus. O Senhor, ele está usando a palavra de Deus. Em nenhum momento o Senhor está usando uma rosa, um objeto, água ungida, óleo ungido nessa batalha espiritual. Ele está usando a palavra de Deus. Verso 8. Levando-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Novamente o Senhor combate o diabo com a palavra de Deus. Verso 11. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então a gente viu em Efésios o apóstolo Paulo instruindo os efésios a combater o diabo com as armas da fé, com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, com a oração, com a pregação da palavra. Tiago, ele instrui também na carta dele a resistir o diabo, resistir Satanás, submetei-vos, pois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vocês. E o Senhor Jesus Cristo, combatendo Satanás aqui, ele combateu com a palavra de Deus, as armas da fé. Em nenhum momento nenhum deles instrui ou usam nessa batalha espiritual, nessa guerra que a gente tem que enfrentar. Eles não usam objeto nenhum. Agora depende de você ficar com a palavra de Deus ou ficar com a palavra de homens. Porque a gente viu dentro da palavra do Senhor que tudo que a gente precisa nessa batalha espiritual é obedecer a palavra. A gente precisa da palavra de Deus. As armas que a gente precisa é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum. São coisas espirituais, coisas que não se veem. A decisão é sua e minha agora, de ouvir essa mensagem, de dar ouvidos à palavra de Deus ou à palavra de homens. Ou você prefere dar ouvidos à palavra de Deus, que diz que a gente precisa dessa armadura, que as armas que a gente precisa para combater Satanás nessa guerra que a gente vive é a palavra de Deus, é a oração, é o jejum. Ou você prefere ficar com a palavra de Deus ou a palavra de homens que ensinam que você precisa de uma rosa, que você precisa de um copo d'água, que você precisa de uma infinidade de coisas, uma mentira atrás da outra. Você prefere ficar com a verdade do Evangelho, da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor, dos ensinamentos dos apóstolos de Cristo, da Bíblia Sagrada. Tem que ficar bem frisado isso, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos de Cristo que estão aqui na palavra de Deus, ou ficar com falsas doutrinas e falsos ensinos. Você decide. Quem você quer obedecer? A homens ou a Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Obedeça a palavra de Deus, meu querido, meu amado irmão. Se você está praticando essas coisas, pare de praticar. Se você está colocando a sua fé, a sua esperança em objetos, em amuletos, em homens, pare com isso em nome de Jesus, se arrependa e se volte para a palavra de Deus. Tudo que a gente precisa está na Bíblia Sagrada. Tudo que a gente precisa para aprender, para combater Satanás, está na palavra de Deus. Combata o diabo com a palavra de Deus. Obedeça a Deus, seja fiel a Ele e obedeça a palavra.
é a arma que você precisa, é a palavra de Deus. Não se esqueça que o Senhor Jesus, Ele usou nessa batalha espiritual aqui a palavra de Deus. É o que você precisa para vencer Satanás, a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar e falar mais ao teu coração, ao meu coração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Acabamos de aprender na Tua palavra, Senhor, que o que a gente precisa para vencer nessa batalha do bem contra o mal é a Tua palavra. Está tudo na Tua palavra, Senhor. Existe uma falsa doutrina aí que para a gente vencer o diabo, combater, para a gente conseguir uma bênção do Senhor, que a gente precisa colocar nossa fé em amuletos, em objetos, que a gente precisa colocar a fé no homem. Não é isso que a Tua palavra diz. A gente deve combater com a Tua palavra, usando a Tua palavra, usando o Evangelho, usando a fé, o escudo da fé. E a fé é invisível. A fé não é palpável, Senhor. Senhor, nos ajuda nessa missão de obedecer a Tua palavra. Que possamos sempre ficar com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Essa doutrina que estão ensinando por aí é mentira, Senhor. Satanás que distorce a Tua palavra. Mas louvado e glorificado é o Teu nome, meu Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós e nos enviou essa mensagem, essa palavra, meu Pai, para que a gente possa dar ouvidos à Tua voz, ouvidos à Tua palavra e não à palavra de homens. Muito obrigado por essa palavra. Abençoa todos que estão ouvindo. E se porventura um desse meu irmão, algum desses meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem, se de repente ele está praticando essas coisas por ignorância, Senhor, perdoa ele, tenha misericórdia dele, que a partir de hoje ele possa dar ouvidos à Tua voz e à Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é a verdade. Abençoa cada um deles, que essa palavra possa produzir o resultado que o Senhor quer na vida de cada um deles. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus.